E aí, Magiqueiro de plantão, bora jogar o Magic? Chegamos ao último Arcanime aí, né? Infelizmente, por mim poderia ter mais 4. Gosto demais deles. E esse aqui é o verde e branco, né? Voltado mais para aquela força verde, aquela brutalidade verde, né? E qual que é desse deck? Atropelar civilização sob os pés, né? Você é o arqui-inimigo e seu objetivo é simples: a dizimação total dos seus colegas Planewalkers. Uma força da maldade desenfreada, seu poder tão grande que a única esperança é a de unir forças em uma tentativa desesperada para derrotá-lo. Quando você é um Planewalker, possuído por um desejo maníaco de destruir a civilização, por libertar as forças da natureza sobre o mundo, carnificina pode ser o único resultado. Garruk. Bruto. Então o que? Um deck verde e branco, né? Por ser, eu acredito, seja o deck mais simples de todos eles, e também acredito que seja o deck mais fraquinho de todos eles. Ele faz muito estrago, né? É um menos ofensivo, se vale muito de fichas, né? Esse deck aqui foi o primeiro deck que eu abri quando eu comprei esses decks, né? Então foi por isso que esse aqui tá aberto. Vou mostrar pra vocês como os outros estavam todo fechado. Então o que? Vem o folheto explicativo aqui como jogar. Normal, como todos. Glossário. Sem muita coisa diferente. Deixa eu dobrar isso daqui direitinho. Depois eu dobro. Temos a listagem de cards de cada deck também. Temos primeiro como funciona aqui o jogo, o Arcanime, né? Aqui com todas as regras, né, exatas do Arcanime. Aqui, ó, eu tinha falado que eu não sabia exatamente com quantos pontos de vida. O arqui-inimigo ele começa com 40 pontos de vida. Tá vendo? Muito bom. Os esquemas. Temos aqui a listagem de artefato, que foi o primeiro que eu mostrei. O segundo de zumbi, Avatar Magoado, Transmutador Mestre. Aí o terceiro, o de dragão. E o último, esse aqui de mais voltado pro verde, esse negócio de fichinha saprófita, né? E tudo mais. Vamos então para o deck. Primeiro para os terrenos, né? O que tem aqui? Vitu-Ghazi, The City Tree, 1. Mosswood Bridge, Tranquil Ticket, Secluded Steep, Nantuko, Monastério Nantuko, Llanowar Reborn, Crozan Verde, Kauni Garden, Grey Pelt Refuge,
e 5 planícies e 10 florestas, né? Então são 24 terrenos no total. Agora as mágicas. Temos aqui Max e Wayne. Primal Command. Harmonizar. Armadilho Cloak. 2 Oblivion Ring. 1 Reunião dos Heróis. 1 Plummet. 1 Gleeful Sabotage. Pat Toez, do Toezile, 1. Spider Umbra. 1 Rancor. Fog. Feral Hydra. Molimo Maru Sorcerer. Crozan Tusker. Pali Recluse, 1. Verdelute The Ancient. Kamal, Fist of Croza. Wickerbolt Elder, 2. Telonite Hermite, 1. Saiu no Commander novo, 2015. Forgotten Ancient, também saiu em um Commander aí. Yavimaya Dryad, 2. Hulting Moa, 1. 2 Fertility. Selesnya Guildmage, 1. Lobo Vigia, 1. Wall of Roots, 2. Shinen of the Life Horror, 1. Sakura Tribes Elder, 1 também, saiu em um dos Commanders de 2015. E Leaf Gilder. São as mágicas desse deck, né? Agora os esquemas, né? O segundo deck do arqui-inimigo. Vamos lá. Opa, cara, não anda não. Aí. Vamos lá. Roots of All Evil é o que? Quando esse esquema aparece, eu coloco 5 fichinhas de Saprofital verde, 1/1 campo de batalha. Põe 5 fichinhas. Nettery Shields It All. É daqueles esquemas que entra em jogo e fica, né? O que acontece? Quando a criatura ataca, toda vez que uma criatura ataca ou é bloqueada, se você é um jogador defensor, coloque uma criatura 0/1 verde do tipo planta, uma ficha, no campo de batalha, bloqueando aquela criatura. Isso. Quando uma criatura atacante for bloqueada, isso, por mim, no caso, eu coloco essa fichinha bloqueando aquela criatura. Quando eu for um jogador defensor e se 4 ou mais criaturas estiverem me atacando, né, eu abandono esse esquema. Se vier muito bicho, não dá para ficar com ele. Mais um esquema que coloca 5 fichinhas de Saprofita. Mais um desse esquema que me coloca fichinha de planta em jogo, 0/1, daqueles que ficam em jogo. Detalhe, vamos lá, vou explicar uma coisinha. Eu tenho esse esquema, ele fica em jogo. Quando entra esse esquema, os dois ficam em jogo. Então, eu coloco
2 fichinhas. O I Delight in Your Convulsions. Quando esse esquema aparece, cada oponente perde 3 pontos de vida e eu ganho vida igual ao total de pontos de vida perdidos dessa maneira. O terreno que me dá terreno, não, o esquema que me dá terreno, né? Quando ele aparece, eu procuro meu Grimório por 2 cards de terreno básico, coloco em jogo virado, embaralho o Grimório. Isso aqui, I Call on the Ancient Magics. Quando esse esquema aparece, cada outro jogador procura no seu Grimório. Não, de novo, calma. Por um card, isso. Vamos lá. Quando esse esquema aparece, cada outro jogador procura seu Grimório por um card, revela e coloca esse card na mão. Ponto. Eu procuro meu Grimório por 2 cards, coloco na mão. E cada jogador embaralha seu Grimório. Desse jeito. Cada jogador procura um e eu procuro 2. You will snort your unks, né? Quando esse esquema aparece, eu ganho o controle da criatura alvo, que o oponente controla até o final do turno, desvira aquela criatura, ela ganha +3/+3, ganha ímpeto, atropelar, até o final do turno. É o anjo aí. Puxei ele. Nature's demands an offering. Quando esse esquema aparece, o oponente alvo escolhe uma criatura que ele não controla e o oponente escolhe a criatura que eu não controlo e coloco no topo do Grimório. E repete esse processo para um artefato, um encantamento e um terreno. E quando e o jogador, nossa, velho, que roubo. E cada permanente que foi deve ser embaralhada, e cada permanente que foi pro topo do Grimório tem que o jogador embaralha o Grimório. Então o que? O cara escolhe, ele escolhe uma criatura, depois um encantamento, depois um artefato e um terreno. Coloca no topo. Depois embaralha o Grimório. Que é isso? Esse aqui é aquele que eu escolho um, ou eu procuro por um card de criatura e coloco na mão, ou eu coloco um card de criatura da minha mão no campo de batalha. May Civilization Collapse. Bonito, viu? Quando esse esquema aparece, o oponente alvo escolhe ele ou os outros. Se ele escolheu ele sacrifica 2 terrenos. Se ele sacrificou os outros, cada um dos outros sacrifica um terreno. The Very Soy Shall Shake. É um dos esquemas que entra e fica em jogo. As criaturas que eu controlo ganham +2/+2 e tem atropelar. E quando a criatura que eu controlo vai para o cemitério vindo do campo de batalha, eu abandono esse esquema. Fica mais forte, mas se morrer, tchau. É o Batatão. The Opponent Minds Cannot Phantom. Parece mesmo uma batata. Quando esse esquema aparece, eu compro 4 cards e não há número máximo de cards no final do meu turno. Your Fate's Trace Slay Sealed. Quando esse esquema aparece, eu revelo 3 cards do topo do meu Grimório. Eu coloco todos os cards revelados, cards de terrenos revelados no campo de batalha e o restante na minha mão. Não fala que é virado. Mais um daquele que faz eu tomar o controle da criatura alvo até o final do turno. Eu desviro aquela criatura, ganha +3/+3, ganha atropelar e ímpeto até o final do turno. Esse aqui é do mal. Into the Ether
mal. Quando esse esquema ele aparece, eu removo um card de criatura com voar, outra criatura que não tem voar, e todos os cards do cemitério de um oponente alvo. Isso, quando ele vira pra cima, eu removo um card de criatura com voar, depois um card de criatura sem voar e todos os cards do cemitério de um oponente alvo. Removed. Every Last Vestige Shallhort. Quando esse esquema ele aparece, eu posso pagar X. Se eu fizer isso, coloco cada permanente que não seja terreno do jogador alvo, que o jogador alvo controla com o custo de mana convertido de X ou menos, no fundo do Grimório do jogador alvo. Isso. No fundo do jogador. Nature Demands and Offering. Quando esse esquema aparece, o oponente alvo escolhe uma criatura que eu não controlo e coloca no topo do Grimório do seu dono. E depois ele repete esse processo para um artefato, um encantamento e um terreno. E embaralhe o Grimório de cada um. Evil Comes to Fruition. Quando you sit, quando esse esquema ele aparece, né, eu coloco 7 fichas de criatura 0/1 do tipo planta em jogo, no campo de batalha. Se eu controlar 10 ou mais terrenos, eu ainda coloco mais 7 fichinhas de elemental 3/3 em campo de batalha, ao invés de colocar as plantinhas 0/1. Então o que? Ele apareceu, eu coloco 7 fichinhas de planta 0/1. Mas se eu controlar 10 ou mais terrenos, ao invés disso eu coloco 7 elemental 3/3 em jogo. E Every Last Vestige Shallhort, de novo. Quando esse esquema aparece, eu posso pagar X. Se fizer isso, eu coloco cada permanente que o jogador controla com o custo de mana convertido de X ou menos no fundo do Grimório daquele jogador. Então, pessoal, esses aí foram os decks Archienemies que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha despertado o interesse de vocês em jogar o modo Archienemy, né? Um modo bem legal, sabe? Também é muito raro se encontrar um jogador que tope jogar essa modalidade, por ser muito desregular para os outros oponentes, apesar de ser muitos contra um. Esses cards aqui, os esquemas, faz muita diferença, dá uma reviravolta no jogo geral. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se gostaram, põe um joinha, se inscreve aí no canal. Qualquer novidade, e vai ter novidade, vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo, né? Tô de olho no Shadow over Innistrad, que eles vão lançar agora em abril, sabe? Vou procurar conseguir alguns packs para fazer os unboxings aí para vocês. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Falou!